Então, o experimento que o consulado em São Paulo está fazendo para os agendamentos do passaporte italiano está sendo um sucesso? Se você teve alguma experiência, seja negativa ou positiva, por favor, deixe aqui nos comentários para a gente saber o que o pessoal está achando, né? O que os cidadãos italianos que estão registrados no AIRE de São Paulo estão achando sobre esse experimento que está sendo realizado desde o ano passado. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre a suspensão dos agendamentos no Consulado de São Paulo para a emissão do passaporte italiano. E agora, recentemente, ainda neste ano de 2025, o consulado anunciou uma última mudança, que é o Click Day. Então, vamos analisar essas mudanças e as consequências que são impactadas aí nos agendamentos para a emissão do passaporte italiano. Então, em janeiro de 2023, o consulado italiano, não me lembro se foi em dezembro de 22 ou janeiro de 23, mas o consulado italiano passou a adotar o Prenotame, que é um sistema que já existia para os consulados utilizarem, e foi quando o consulado italiano em São Paulo adotou o sistema para realizar os agendamentos de passaporte. Então, nessa data, passou a ser disponibilizado diariamente, né, nos dias aí de semana, diariamente passou a ser disponibilizado um número de 160 vagas. Não tenho certeza se esse é o número exato, mas se não for, é bem próximo. 160 vagas todos os dias eram disponibilizadas para as pessoas poderem agendar aí a emissão do seu passaporte italiano. Além dessas vagas, ainda às vezes aí semanalmente abriam vagas remanescentes. Então, essas 160 vagas que abriam todos os dias, elas eram para um período específico de 50 dias adiante daquela data que estava sendo feito o agendamento. Então, era só a pessoa pegar o calendário de hoje, olhar daqui 50 dias qual dia iria cair o agendamento dela. Ela já sabia qual seria esse dia, seria sempre 50 dias à frente. Essas outras vagas que abriam semanalmente, elas não eram para uma data exata, mas sempre era uma data muito próxima, às vezes até mesmo na mesma semana corrente. Então, tinham essas duas modalidades de agendamento. Era um pouco complicado de conseguir as vagas, mas as pessoas conseguiam. Esse sistema ficou vigente até agosto de 2024. A partir do final de agosto, ali, começo de setembro, o consulado resolveu dividir dois calendários. Então, o consulado separou primeiro passaporte, para quem nunca havia feito a emissão de um passaporte italiano, e adotou um outro calendário que ele nomeou de renovação de passaporte. Esse termo, na verdade, ele não é exatamente correto, porque não se renova um passaporte, você emite sempre um novo documento, mas, para facilitar o entendimento, utiliza-se agora esse termo, renovação do passaporte, que é para quem já emitiu um passaporte italiano alguma vez anteriormente em sua vida. Então, eles dividiram esses calendários e, aparentemente, abriram mais vagas. Todas as vezes que abriram vagas, abriram mais vagas para a renovação do passaporte italiano do que para a emissão do primeiro passaporte. O que gerou um problema, porque existe mais demanda pelo primeiro passaporte do que a renovação. Então, foi feito o inverso. Deixaram mais vagas para renovação, sendo que a demanda maior é para o primeiro passaporte. E, com isso, começou a aumentar ainda mais a procura pelo agendamento do primeiro passaporte, porque começou a acumular mais gente não conseguindo realizar os agendamentos. Esse sistema ele ficou vigente até o final de outubro, mais ou menos, ali começo de novembro de 2024. Então foi um período curto que ficou funcionando assim. Depois dessa data, ali, então em novembro de 2024, o calendário do vagas ele fechou, não tinha mais essas aberturas diárias que ocorriam anteriormente. Então ficou um período sem abrir vaga, né? A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então abriram nesse período aí de novembro a dezembro, abriram vagas só 2 vezes e eram vagas para vários dias. Então não era mais um dia exato, que nem era no começo, lá que as vagas abriam sempre para 50 dias à frente. Abriram em dezembro 2 vezes o calendário de vagas, com várias datas para você selecionar e fazer o seu agendamento, e aí parou. Então ficou suspenso o agendamento em São Paulo. Foi quando eu gravei o outro vídeo que eu mencionei. Então não tinha como, de nenhuma forma, fazer o agendamento. E agora o consulado se pronunciou falando sobre o Click Day.
O Click Day nada mais é do que um dia que o consulado vai abrir vagas, então é um dia específico, num horário específico, ele vai abrir vagas para um calendário inteiro, um mês inteiro, ou talvez algum outro período, porque ainda é uma fase experimental, então a gente só viu isso uma vez e a gente não sabe como vai ser nas próximas aberturas. Se vai ser um mês inteiro, se vai ser só um período selecionado que eles pegaram de vagas remanescentes do Click Day anterior, então ainda não dá para entender exatamente como que vai funcionar, mas uma coisa é certa, assim fica mais complicado das pessoas conseguirem o agendamento, porque toda essa massa de pessoas, de cidadãos italianos que não está conseguindo, né, que não conseguiu antes agendar, está acumulando. Então, cada vez tem mais pessoas, não está aliviando como era diariamente. Então, está acumulando um monte de gente para entrar junto nesse Click Day. Então, ao invés de melhorar, porque as pessoas vinham reclamando da dificuldade em agendar, ficou pior ainda do que já era. E aí, quem acompanha o meu trabalho aqui no YouTube, né, sabe que esse canal ele surgiu com o meu conhecimento sendo passado para as pessoas, ensinando a fazer todo o processo de cidadania, e eventualmente eu fui colocando mais e mais e mais conteúdo explicando todas as práticas que envolvem desde o início da pesquisa para a pessoa fazer a cidadania, todo o processo, como eu fiz o meu na Itália, eu ensinei as pessoas a fazerem o delas, e também agora eu estou focando bastante na parte dos serviços para quem já obteve a cidadania italiana. Então, a emissão do passaporte é um desses serviços, né? Então, a emissão do passaporte italiano, a atualização do AIRE, são serviços aí imprescindíveis, são atividades que as pessoas precisam realizar para ter o final do seu projeto, que é o passaporte italiano. E aí, às vezes eu trago aqui para vocês, anuncio, né, que eu ofereço um serviço ou outro. Inclusive, quem estiver procurando algum serviço para a cidadania italiana, seja para fazer o seu AIRE, para fazer atualização, para fazer o próprio agendamento, aqui na descrição tem os links do serviço que a gente oferece, mas o foco desse vídeo não é falar sobre os serviços, mas sim sobre o que está acontecendo agora. Então, eu conheço a visão de todos aqueles que envolvem a cidadania italiana, seja o próprio cidadão, o requerente comum, seja as empresas, né, a minha empresa, as demais empresas parceiras. Eu sei como funciona, porque eu lido com várias pessoas todos os dias. Então, todos os dias eu falo com pelo menos aí 30 cidadãos italianos, no mínimo, tá? Às vezes chega a falar com 100 clientes procurando algum serviço. Então, a gente tem uma noção muito grande do que está acontecendo no mercado a cada mês, né? A cada momento, porque está o tempo inteiro mudando a forma como as coisas acontecem. Então, hoje eu posso falar em nome da comunidade italiana, porque eu sei exatamente o que vem acontecendo. E em relação às empresas que oferecem o agendamento, a minha empresa oferece, eu conheço várias outras que também oferecem, e eu sei que muitas pessoas criticam, né? Inclusive o consulado teve uma época que ficava falando que não podia fazer com empresa, o AIRE, o agendamento, né? O que acontece? Algumas pessoas, na verdade, várias pessoas, principalmente as mais velhas, pessoas que não têm tanta habilidade com informática, com o uso do computador e tecnologias, essas pessoas nunca vão conseguir fazer sozinhas alguns processos do AIRE e principalmente o agendamento, ainda mais do jeito que está sendo agora. Totalmente impossível para essas pessoas conseguirem. Então, quando uma pessoa vem e reclama e fala assim, as empresas estão atrapalhando, essas pessoas não estão pensando naquelas que não têm condições de por si só fazer o agendamento, porque não é um processo super simples. Então, tem gente que tem dificuldade de pegar um arquivo, transformar o formato desse arquivo, comprimir esse arquivo para que ele caiba dentro do tamanho que é exigido pelo sistema. Tem pessoas que não têm condições de fazer isso porque não conhecem a mecânica de um computador, não sabem usar. Então, essas pessoas jamais conseguirão fazer um agendamento ou uma atualização do ARI sozinhas por conta própria. Essas empresas que oferecem o serviço, não só a minha, várias outras, estão ajudando a comunidade italiana e não atrapalhando, é o contrário. E sobre os agendamentos especificamente, muitas pessoas criticam falando que os agendadores, os robôs, que eles roubam as vagas para vender para os outros. Isso não é verdade, isso não existe. Não é como um cambista que compra ingresso para repassar. Todos os agendamentos, 100% deles são feitos
nominalmente em uma conta do Prenotame já registrada. Não tem como alterar o agendamento. É por isso que no cadastro do Prenotame é bloqueada a alteração dos dados do requerente. Você criou uma conta, não tem mais como mudar. Aquele agendamento é feito para aquela pessoa. Então, os agendadores, até mesmo os robôs, eles não estão pegando vaga para vender para os outros. Eles estão agendando para uma pessoa que contratou o serviço previamente. Aquele agendamento não faz diferença se é o próprio cidadão italiano ou uma empresa que fez. A vaga vai ser para aquela pessoa de qualquer modo. Não faz diferença nenhuma para quem está concorrendo para essas vagas. E além disso, né, as empresas oferecem também serviços adicionais. A gente aqui oferece também a verificação do AI para facilitar o processo do consulado e evitar cancelamento. Então, a maioria das pessoas não sabe como está o seu registro no AIRE e isso gera muitos cancelamentos. A gente sabe porque a gente acompanha, a gente oferece esse pacote, né, agendamento e verificação ou só agendamento. E muita gente contrata só o agendamento e fala, não, eu não preciso verificar meu AIRE, eu nunca mexi em nada. A gente fala, olha, é recomendado que você faça a verificação, não precisa contratar o nosso serviço, mas faça por conta própria. Então, aqui no canal a gente ensina como fazer. Eu tenho curso aqui, né? Mini curso com aulas ensinando como fazer a verificação por conta própria, porque é muito importante. Então, várias pessoas não fazem a verificação, conseguem a vaga depois de muito sofrimento no agendamento e têm o agendamento cancelado. A gente vê isso acontecer, é um terror, mas a gente oferece o serviço de verificação. Então, as pessoas que optam por não ter a verificação, elas sempre estão com esse risco aí do cancelamento. Então, para o consulado, quando uma empresa pega um agendamento para fazer, ela já faz, ela oferece esse serviço. Se ela verificar o AIRE, é praticamente impossível que tenha algo de errado e que venha a ser cancelado o agendamento, facilitando assim a vida do agente consular. Então, antes da gente falar agora sobre o Click Day, sobre os problemas que vem acontecendo a partir disso, só para quem quiser, então, serviços relacionados ao AIRE, principalmente a verificação aí para quem vai fazer o agendamento, ou para quem, por exemplo, mudou o estado civil, mudou de endereço, teve filho pequeno agora, precisa atualizar o seu AIRE, essas atualizações são obrigatórias serem feitas antes do agendamento do seu passaporte. Se você agendar para fazer o seu passaporte e não tiver atualizado o seu agendamento vai ser cancelado e não tem jeito. Então, a verificação do AIRE ela é fundamental para você seguir com o agendamento, aí, com o Click Day e o que a gente vai falar adiante. Então, o problema inicial qual é? O consulado italiano em São Paulo é o consulado que possui a maior quantidade de cidadãos italianos inscritos no AIRE desta circunscrição. Ou seja, em demanda, é o maior consulado italiano do mundo. A quantidade de pessoas que estão inscritas nesse consulado, ela chega a equiparar-se com a quantidade de pessoas inscritas na província de Bolonha. Então, o consulado de São Paulo hoje é praticamente um estado italiano, porque uma província na Itália é como um estado aqui do Brasil. Então, o estado aí de São Paulo, o consulado de São Paulo é praticamente um estado italiano fora da Itália. Então, a demanda ela é realmente muito grande e as pessoas que são inscritas nesse consulado estavam reclamando há algum tempo que não conseguiam fazer o seu agendamento. Apesar de algumas conseguirem, o sistema nunca foi maravilhoso, mas as pessoas conseguiam. E aí o consulado tentou aí fazer uma modificação para ver se melhora. Parece que piorou, então parece que a situação está pior ainda com essas mudanças. No site do consulado consta a informação de que é um experimento, então as pessoas aí estão reclamando mais ainda, né, sobre esse experimento, porque parece não estar funcionando. Então é por isso que eu peço que vocês comentem aqui para a gente saber. Naturalmente, algumas pessoas tiveram sucesso no agendamento no último Click Day, mas a gente quer saber a proporção de quantas conseguiram e quantas não conseguiram. Então, Click Day, todas aquelas pessoas que antes estavam se dividindo diariamente, fazendo seu agendamento, saindo dessa fila de agendamento e indo para o consulado pegar o seu passaporte, agora estão se acumulando numa grande bacia para entrar juntas em um funil, um gargalo estreito, no dia e horário do Click Day. Isso gera um grande problema no servidor onde está hospedado esse site, que é o Prenota. O que acontece?
Eu não sei dizer quantos sites italianos estão hospedados nesse mesmo servidor, mas o que eu sei é o Prenota, ele atende todos os consulados italianos espalhados pelo mundo. Então, quando há uma sobrecarga nesse servidor, o sistema do Prenota, ele possui um firewall, uma proteção para que esse servidor não sofra um ataque, não seja derrubado. Então, o que acontece? Quando o volume de acessos começa a ficar muito grande, o processamento das máquinas que estão nesse servidor automaticamente detectam uma carga muito alta no CPU e levantam, né, essa proteção, esse firewall, derrubando os acessos. É isso mesmo. Na hora que as pessoas estão agendando num volume muito alto, independente de qual consulado seja, o sistema automaticamente se protege, derrubando os acessos. Então, isso vai acontecer todas as vezes que um Click Day for disponibilizado com vagas, porque as pessoas vão estar tentando ao mesmo tempo fazer o agendamento, e o sistema vai cair. Isso vai acontecer sempre, a menos que seja desativado esse firewall, que provavelmente não é um mecanismo do Prenota, mas sim do servidor onde ele está hospedado. Não é uma coisa do consulado, entendeu? Não é uma coisa do Ministério do Exterior, mas sim uma questão de proteção do servidor, uma questão informática. Então, esse é o primeiro grande problema de colocar todo mundo para agendar ao mesmo tempo. O segundo problema, quando as pessoas fazem o login no sistema, ele possui um tempo, uma duração, né, uma sessão nesse navegador, e essa sessão ela pode expirar durante o processo que a pessoa está fazendo o agendamento, porque o site vai ficar muito lento, vai ter essas quedas, vão ocorrer erros e no meio desse processo a sessão pode expirar, o login pode expirar e aí as pessoas vão enfrentar problemas narrados aí em grupos e redes sociais que a gente já viu do último Click Day, como por exemplo, o código OTP não chega, ou eu cheguei no calendário, mas eu ficava clicando em reservar e a vaga não era reservada e eu não consegui o agendamento. Por quê? A pessoa não sabia, mas a sessão de login dela já havia expirado. Eu sei dessas coisas porque eu sou desenvolvedor de sistemas há mais de 15 anos. Então, isso para mim é moleza, eu identifico isso na hora. São coisas que eu trabalhei por muito tempo, né? A minha especialidade sempre foi desenvolvimento de sites e sistemas web antes de trabalhar com cidadania italiana. Então, eu sei muito bem como funcionam essas coisas. E outros problemas aí que aconteceram durante o agendamento foi inacreditável. Quando a gente acessa o Prenota, existe lá a aba de reserva, você tem um link ali para a emissão do passaporte italiano. Na hora que o consulado disponibilizou as vagas, ele alterou esse link. Então, todo mundo que entrou rápido para fazer o agendamento entrou na página errada, então estava dando erro. E a pessoa ficava ali recarregando a página para conseguir fazer o seu agendamento, e ela jamais iria conseguir se ela continuasse recarregando a página, porque ela estava na página errada. O consulado tirou aquele botão, né, aquele link, colocou um novo, depois do horário que eles haviam mencionado que seria feito o agendamento. Então, assim, foi um pandemônio. A maioria das pessoas com quem eu conversei teve muita dificuldade para fazer o agendamento. Algumas conseguiram, mas a maioria não conseguiu. Não porque não haviam vagas, porque aqui na empresa a gente fez agendamento para alguns clientes, a gente viu que realmente tinha bastante vaga, mas o sistema estava com muitos erros. Então esse foi o problema principal do Click Day. Erros no sistema, e é como eu falei, devido ao grande gargalo, volume gigante de acessos ao mesmo tempo. Essa ideia, ela é péssima, partindo do ponto de vista tecnológico, né? Do ponto de vista técnico do sistema de informática. Então, a melhor ideia seria distribuir e não agregar tudo no mesmo agendamento. E aí é nessas horas que eu digo, várias pessoas mais jovens, pessoas com habilidade como eu no computador, vão conseguir agendar e elas não vão ter tanta dificuldade, vão conseguir, basta insistir um pouquinho. Agora, as pessoas que não têm tanta habilidade, ou as pessoas mais velhas, pessoas às vezes com uma dificuldade motor, uma dificuldade de visão, é muito improvável que essa pessoa consiga fazer o agendamento sozinha, por conta própria. Por quê? Ela vai chegar pela primeira vez no formulário,
para preencher os dados, ela não sabe exatamente o que ela tem que preencher ali, como que ela vai colocar o arquivo, como que ela vai solicitar o código OTP, onde é que vai chegar esse código. Então, essa pessoa vai se bater muito para fazer o agendamento. Então, é nessas horas que as empresas estão ajudando. Não é aquela pessoa jovem, cheia de habilidade, com disponibilidade, que pode ficar no computador o dia inteiro. As empresas estão aí para ajudar os outros, os demais, que não conseguem fazer por conta própria. Então, só frisando, quando o consulado faz uma crítica para os prestadores de serviço, tem que pensar um pouco nessas pessoas. Ou então abrir mais canais, né? Canais de atendimento fora do prenótano. Agendamento via e-mail, agendamento via telefone, via WhatsApp, como era feito anteriormente. Então, pensar nessas pessoas, nesses cidadãos italianos que não vão conseguir, por conta própria, obter o seu documento de viagem. A pessoa quer viajar e não consegue emitir o seu passaporte italiano. Então, resumindo aqui o que aconteceu, né, o grande feedback do primeiro Click Day, a maioria dos comentários que eu vi em redes sociais, vídeos no YouTube, comentários no YouTube, enfim, negativos. Então, a gente viu alguns comentários de pessoas dizendo que conseguiram agendar, mas viu mais comentários de pessoas dizendo que não conseguiram, e isso é bastante óbvio até e esperado, porque a demanda ela é muito maior do que a oferta, então sempre vai ser assim, mas a gente também percebeu ali alguns comentários sendo removidos, né? Então, fica um pouco difícil de entender qual é a proporção. Por isso eu peço que as pessoas comentem aqui nesse vídeo, porque nesse vídeo eles não vão ser removidos. Segundo ponto, as tentativas, quando elas eram diárias, as pessoas estavam ali, ó, diariamente tentando o seu agendamento, até que um dia ela conseguia, comemorava, ficava feliz. Agora, a pessoa tem uma oportunidade por mês, ou talvez seja uma periodicidade maior do que uma vez por mês, mas a gente ainda não sabe qual vai ser, e isso gera uma enorme frustração, porque a pessoa vai lá, se prepara para o Click Day, não consegue agendar e agora ela tem que esperar pelo próximo Click Day. Ela não pode agendar de novo no dia seguinte, né? Tentar agendar. E, afinal de contas, se a pessoa não puder fazer esse agendamento, né? Por exemplo, a pessoa tem um voo no dia que foi anunciado o Click Day, naquele horário, perdeu o Click Day, vai ter que esperar o próximo. Então, assim, é muito absurdo, parando do ponto de vista aqui para pensar, né? A pessoa só quer o passaporte, ela só quer uma data para ela ir para o consulado. Ela não quer que o agendamento seja para aquela semana, para aquele dia. Ela só quer uma data. Então, ficou pior para todo mundo, ficou pior para o cidadão italiano, ficou pior para a empresa que oferece o serviço. E, inclusive, tem gente que fala, né, dos robôs. Não, os robôs pegam todas as vagas, é só colocar um CAPTCHA ali de proteção, né, para os robôs não agirem. Eu, inclusive, já fiz vídeo aqui no canal no passado falando sobre isso, né, que um CAPTCHA resolveria, mas as coisas vêm mudando numa velocidade tão grande na questão de informática que hoje em dia o CAPTCHA já nem resolve mais, né, com inteligência artificial, isso aí seria perder tempo. Então, eu acho que não adianta combater a tecnologia, mas sim facilitar o processo para que as pessoas que querem fazer por conta própria consigam, e as que querem contratar uma empresa, um robô, seja lá quem, contratem e deixem isso terceirizado. Então, resumidamente, o que precisa ser feito é permitir a oportunidade de que o cidadão italiano comum consiga agendar por conta própria e que as empresas consigam oferecer o serviço para aqueles que não conseguem agendar, principalmente aí na parte que envolve verificação do AIRE, porque um agendamento sem o AIRE correto não serve para nada. A pessoa gasta dinheiro, contrata uma empresa para ter o agendamento e perde o agendamento. Então, a verificação do AIRE, na minha opinião, ela é tão importante quanto conseguir uma vaga para o agendamento. A solução, qual é? A solução ideal seria ter mais capacidade de emissão de passaporte para esse consulado. Mas eu sei que isso não vai acontecer e eu entendo e até em parte aí concordo. Por quê? O consulado italiano em São Paulo, ele não é uma parte da Itália, né? Dentro da Itália. Ela é uma representação da Itália fora da Itália. Então, a quantidade de pessoas italianas que residem nesse consulado, né, que tem a inscrição aí nesse consulado, ela é muito grande. Isso não existe em outro cenário. Imagine, por exemplo, se o Brasil tivesse uma representação consular brasileira em outro país, por exemplo, a Venezuela, né? Vamos dizer, se o Brasil tivesse uma representação consular na Venezuela e houvesse uma demanda por emissão de passaporte brasileiro na Venezuela, igual a que existe no estado de São Paulo, que existe no estado do Paraná. Isso seria um absurdo, entendeu? Então, eu consigo entender
e o consulado não tem a capacidade de emitir esses passaportes. Agora, essa demanda concentrada, ela se deve ao fato da lei italiana de obrigar que a pessoa só pode fazer o passaporte aonde ela possui inscrição no AIRE. Eu não posso ir para a Itália e emitir o meu passaporte italiano na Itália se eu tenho a minha inscrição em Curitiba. Eu não posso agendar para emitir o meu passaporte em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, se eu tenho inscrição em Curitiba. Então, uma mudança na lei poderia ser também uma solução, mas, claro, isso leva muito tempo. Qual é a solução prática para o momento, para agora? Com base no que eu já conversei com pessoas, empresas, vi em redes sociais, comentários, o que as pessoas querem é que simplesmente volte a ser como era. A maioria das pessoas falou, antes era difícil, mas a gente sabe que era possível. Agora está praticamente impossível. Inclusive, era tão mais fácil de fazer o agendamento que em 2023, eu criei um mini curso ensinando as pessoas a fazerem o agendamento. As vagas ficavam abertas todos os dias por mais de meia hora. Então, todos os dias sobravam vagas. Eu tenho isso registrado em vídeo nesse curso. Ele não está disponível mais no momento, porque mudou a forma como os agendamentos acontecem, mas isso está registrado em vídeo. Se em algum momento eu precisar mostrar, eu consigo mostrar. Inclusive, eu tenho o comentário de alguns alunos que fizeram feedback na época, falando que conseguiram agendar sem dificuldade, porque era bem mais fácil do que está sendo agora com o ClickDay. Então, resumo da ópera e a mensagem para o consulado italiano, se algum dia alguém aí tiver um contato do consulado, se alguém do consulado assistir esse vídeo e realmente, de fato, quiser genuinamente ajudar as pessoas a conseguirem o agendamento, basta voltar o sistema a ser como era antes de agosto de 2024, que as pessoas vão conseguir os agendamentos. Ninguém quer o passaporte no dia seguinte. As pessoas, elas só querem uma data marcada para a emissão do seu passaporte italiano. Eu sou Alfredo Maccioli, especialista em cidadania italiana.